chegou a nova revista, né? Paulo parece que só pegou duas. Depois, os irmãos que quiserem a revista, conversa com ele para pegar aos irmãos. Nós vamos falar algo, irmãos, paralelo àquilo que nós já vínhamos falando. A revista ela vai tratar sobre a mordomia cristã. E hoje já é a segunda lição, que fala sobre a proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou a uma armadilha para a fé. Faraó vai fazer um pedido ao povo de Israel que automaticamente essa proposta de Faraó, muitos podem entender que é um convite, mas na verdade, se nós abrirmos os nossos olhos e passarmos a entender e à luz da palavra compreender o que Deus quer, vai ser justamente isso que eu acabei de falar, e vai se tornar uma armadilha para a nossa fé. A palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 10, o versículo de número 24, 25 e 26 diz assim: Êxodo capítulo 10, versículo 24, 25 e 26. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servir ao Senhor, somente fiquem as vossas ovelhas, as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Também não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. Esta lição de hoje, irmãos, vai tratar sobre uma adoração a Deus e nos ensinar o que agrada a Deus, o que não agrada, o que podemos, o que não podemos, o que devemos fazer e o que não devemos fazer concernente às coisas de Deus. Quando nós estudamos sobre a passagem do povo de Israel do Egito até Canaã, e em especial, irmãos, neste capítulo de número 10, nos mostra uma proposta que podemos afirmar, proposta indecente, que Faraó faz ao povo de Israel. A Bíblia diz que Deus enviou as pragas no Egito, e ao término da última praga, quando Deus ele liberta o povo para ir
mas tudo que vocês têm vai ficar aqui. Ou seja, Faraó estava liberando eles para sair, mas segurando o objetivo principal do que eles iriam precisar para adorar a Deus. E depois que adorassem, teriam que voltar novamente. Teria certeza, garantia de Faraó tinha que eles teriam que voltar por causa dos seus pertences. E me chama a atenção aqui, nessa lição, alguns pontos sobre essa adoração. Moisés se negou a deixar os seus animais no Egito, e essa atitude remete ao posicionamento do crente diante de uma orientação de Deus. A atitude de Moisés mostra que ele não renunciou ao que viria a ser motivo de adoração, de louvor a Deus. Esta proposta, irmãos, muitas vezes nós enfrentamos no nosso dia a dia. Se nós pararmos para entendermos a posição da igreja, o dever do cristão, nos dias atuais, nós vivemos diante dessa situação. Que situação é essa? A situação de que, eu sempre falo de uma coisa, Satanás não quer nenhum crente lá no mundo. Satanás não quer que o crente desvie. Satanás quer que o crente fique desviado dentro da igreja. O objetivo do inimigo, irmãos, é de tentar, é de destruir. Mas o inimigo não quer o crente desviado lá no mundo. A gente se sente rejeitado dentro do mundo. Eu não sei os irmãos se alguém já desviou, já teve no mundo, mas eu na minha época estava no mundo, às vezes ia fazer uma coisa errada, os amigos sabiam que eu não era crente. Quando você estava praticando aquilo errado, eles falaram: você não pode não ser crente, rapaz. Você não deve fazer isso. Você se sente rejeitado dentro do mundo. Oh, mas você não é crente, você está em bebê. Oh, mas não pode. Então, o que é o objetivo? Não é o cristão, irmãos, derrotar, destruir lá fora do mundo. O inimigo quer o crente desviado dentro da igreja. Porque o crente desviado dentro da igreja, ele consegue corromper os outros. Ele consegue destruir as outras pessoas. Por quê? Os irmãos imaginam. Eu me desviar, Deus me disse, mas eu me desviar e estar aqui dentro da igreja destruído. É um escândalo, meus irmãos. Aí imagina eu estou aqui dentro da igreja, um desviado, eu com medo, eu cheio de imundícias do mundo na minha vida, eu sem camisa de medo, eu cheio de brinco lá, acendo um cigarro de dentro. Isso é um escândalo. Isso causa, irmãos, um transtorno dentro da igreja. Aí o que acontece? Automaticamente alguém com o coração amolecido e cheio de amor vai querer me ajudar aqui dentro. Poxa, ajuda ele, dá ele a oportunidade, deixa ele fazer, deixa ele fazer aqui. Aí os que são bem mais sinceros, mas não pode, está errado. Vai causar um transtorno. Vai causar um certo problema dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Então o inimigo vai usar deste dardo para alcançar e entrar na igreja. Aí quando nós vamos lá no livro, lá em Efésios, no capítulo 6, que fala sobre as armaduras de Deus para o cristão, vamos achar, irmãos? Alguém poderia abrir para mim? Efésios 6. Efésios 6, no capítulo 6, o versículo. Deixa eu achar aqui o versículo, se alguns irmãos estiverem abertos e conseguir achar para mim o versículo. Achando aqui o versículo que fala sobre os dardos inflamáveis do maligno. Capítulo 6, versículo
10 em diante. Sim, é o versículo 10 em diante, mas no versículo principal fala para que possais estar firme contra. Vai falar sobre os dardos inflamáveis do maligno. É o 16, né? 16, deixa eu ver aqui. Leia para nós aí. Tomando sobretudo o ósculo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Isso, esse mesmo. Leia de novo aí, faz favor. Tomando sobretudo o ósculo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. A minha diz escudo, no qual podereis o quê? Apagar todos os dardos. Sabe como o inimigo trabalha aqui, com os que eu estou falando para os irmãos? O inimigo, ele não chega, ele não aproxima da vida do cristão. Por quê? Pedro disse que ao nosso redor, perto, está quem? O leão da tribo de Judá. E a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, à distância, bramando, como se fosse um leão. Porque ele não aproxima ao redor, porque ao redor está o leão da tribo de Judá. Nós temos a proteção de Deus. Então, de que forma que o inimigo trabalha? O inimigo trabalha, irmãos, do que diz o versículo 16: lançando os dardos inflamáveis. Sabe por quê? Em que ocasião Paulo escreveu esses outros artigos, baseado em quê? Antigamente, hoje não, a gente vê as guerras aí, a tecnologia é muito grande. Mas na época, lá atrás, as guerras eram feitas dessa forma: os inimigos chegavam, eles pegavam flechas, colocavam na ponta da flecha panos ou estopa sobre a ponta, colocavam combustível inflamado naquela estopa, tacavam fogo e jogavam a flecha sobre a seara dos inimigos. E aonde aquela flecha batia, ela incendiava tudo. Porque o inimigo não conseguia, não podia chegar perto, ele lançava esses dardos a longe. Quando Paulo fala disso daqui, Paulo está dizendo justamente isso: o inimigo não pode chegar perto. E qual que é o objetivo de Satanás? É inflamar a nossa vida, é inflamar a nossa comunhão com Deus, é inflamar a igreja. Ele não pode ficar aqui dentro. O que ele faz? Ele lança os dardos inflamáveis para destruir. Porque o objetivo de Satanás, não é pegar um crente desviado e jogar no mundo, é deixar ele destruído aqui dentro, para ver se consegue destruir a base que é a casa dele. O objetivo de Satanás é contra a igreja. E se destruir a igreja, irmãos, as coisas acontecem da forma que ele quer. Então o que nós precisamos fazer? É entender o propósito de Deus na nossa vida. Quantas pessoas que a gente olha, irmãos, que eram uma bênção, serviam a Deus, tinham um fervor, um temor tremendo das coisas de Deus, hoje estão destruídos. Se olha, estão dentro da igreja, mas estão destruídos. Perderam a força, perderam o ânimo. Se olha dentro da igreja, irmãos, está só a carcaça espiritualmente. Está como vale de nossos círculos. Porque o objetivo do inimigo é esse. Satanás não quer o crente desviado, não fica aí, fica curtindo, não, Satanás fica dentro da igreja, fica destruído também. Fica arrebentado. É por isso que às vezes a gente vê que uma pessoa desviada vem para a igreja, fica aqui, daqui a pouco está de novo, está na bebida, está nas drogas, está na prostituição, está arrebentado, daqui a pouco vem, fica mãozinha, sai do novo. Por que isso? É uma fúria, é uma força do inimigo. E a pessoa
dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu discordo disso. Eu acho que Deus endireita as linhas para ele escrever. Porque Deus gosta das coisas certas. Já Satanás não, Satanás gosta de tudo bagunçado. É por isso que ele disse: estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Agora Satanás não, se Satanás pudesse escrever um versículo, ele diria: estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Se não abrir, eu abro, e ele está dentro do mesmo jeito. Porque ele gosta das coisas bagunçadas. E às vezes, irmão, eu já me deparei diante de situações, irmãos, que eu olho e falo: não tem como ser de Deus. Eu não sei, os irmãos podem até não concordar comigo. Eu não acredito, irmãos, que eu estou desempregado, passando um terrível, estou lá separado a porta, e Deus abre uma porta de serviço para eu trabalhar justamente no horário que Deus não tem como ser Deus. Não tem, porque isso não vai prejudicar a minha vida de Deus, prejudicando a minha vida de Deus, a minha espiritualidade desce, descendo a minha vida espiritual, a minha vida carnal cresce dentro de mim, eu me desvio da igreja e acabo me perdendo o serviço. E às vezes, irmãos, o que acontece é isso: a gente está buscando, pedindo algo a Deus, Satanás observou, e Satanás é estrategista. O diabo, irmãos, ele não erra o monte, ele não brinca de ser Satanás. O crente, às vezes, brinca de ser crente. Satanás não. É como você ficar brincando com uma besta fera. Já vi, irmãos, em zoológico, hoje não tanto mais, mas ainda existe em zoológicos, em lugares de reserva, muitos animais ferozes. Às vezes as pessoas, quando abrem a pessoa chegar na invisível, tem pessoa que quer chegar e brincar na beira da grade, chacoalhar a grade, pelo menos você não vai ver o cara, pôs a mão na grade, não era tudo. Ele estava brincando, achando que não tinha possibilidade do ele pegar ele. Eu só levar a grade, segurou e mordeu, não um pouco, ele aparece assim, puxando ele, sai aquele dele assim, na boca do leão. Porque Satanás não brinca. É desta forma a vida espiritual. Aí o inimigo vai minando as nossas forças, vai minando. Quando a gente cai em cima, está arrebentado, está destruído. Aí daqui a pouco você fala: só uma cervejinha não faz mal, só uma saidinha não faz mal, hoje eu faço a menina e volto. Por que isso, irmãos? Porque a nossa fé se esfriou através de alguma coisa que nós entendemos que era um convite agradável, um propósito, ou uma proposta, uma bênção de Deus, que na verdade era algo disfarçado. O inimigo entregou nas nossas mãos. E se nós não tivermos a vigilância, a cautela, irmãos, de entender que isso não pode ser de Deus, nós caímos. Porque em primeiro momento é agradável, é bom. Poxa, mas isso é muito bom para mim. Eu sempre falo, irmãos, isso eu sempre defendei, isso é meu. Eu tenho isso comigo. Não sou contra quem faz o contrário, mas se alguém chegar em mim e falar para mim: Marco, estou precisando de fazer um serviço, aí tem que ser no domingo. Você pode trabalhar até a noite, dá para você fazer um dia de 4, 5 mil. Você não vou, eu perco os 4, 5 mil no horário de novo. Não faço, porque eu sei que aquilo diante dos meus olhos, financeiramente, é muito bom. Mas aquilo que eu acho que financeiramente pode ser muito bom, pode ser também, irmãos, uma brecha, um papel para o inimigo entrar. E Satanás, por ser estrategista, ele está observando, irmãos, as nossas atitudes, naquilo que nós procedemos, naquilo que nós falamos. Ele vai entender aonde é uma brecha que ele pode entrar. E se ele entrar, ele vai causar um transtorno. Já viu uma pessoa que é alcoólatra, se recupera, vai para o centro de recuperação, fica lá, sai da música, sai lá, sistema pegador, sai na rua, 2, 3 semanas, está na mesma situação de novo. Por quê? Falta de vigilância. Eu sei que o meu ponto fraco é a bebida, então eu não
daquilo que Deus quer para nós e daquilo que Deus também requer de nós para vivermos uma vida que agrada aos seus olhos. É saber até onde podemos ir, é entender aonde podemos colocar os nossos pés, é saber se isso realmente agrada a Deus ou não. O cristão tem que ter essa sabedoria, esse entendimento, pela luz da palavra de Deus, para não cair, porque Satanás vai destruir. E depois de destruir, irmãos, imagina, você perde tudo aquilo que você tinha com Deus, e se quiser nem recomeçar do zero de novo. Quem nunca ouviu aquela história do domingo da cruz pesada? Duas pessoas estavam carregando a sua cruz, e conforme ao decorrer dos dias, do andar, a cruz foi pesando, aquela pessoa foi cortando pedaços, depois de mãozinha cortando pedaços, e foi se embora. Largou o ombro para trás e foi vindo devagarzinho, se rastejando, parando, descansando, e não cortou a cruz. Quando lá na frente, o que tinha ficado para trás alcançou o outro. E o outro estava parado lá porque precisava passar no abismo. E quando ele foi medir a cruz dele, estava para ele colocar a ponta da cruz do lado de cá e a outra do lado de lá para ele passar por cima. Ele cortou. Aquele que não cortou, quando chegou ele estendeu a sua cruz, a cruz foi o tamanho ideal para ele atravessar do outro lado. Ele atravessou e foi-se embora. Aquele que cortou perdeu todo o caminho que ele fez. Não teve como seguir em frente. Então, o cristão, quando ele deixa de vigiar, quando ele deixa de viver a vontade de Deus, ele começa a se apagar. É como você pegar uma brasa dentro do braseiro e separar aquela brasa. Rapidão ela vai apagar. Porque ela está sozinha, ela se afastou do braseiro. Mas se ela ficar ali juntamente com as brasas, ela não se apaga. Porque é uma ajudando o outro, é um intercedendo pelo outro, é um apoiando o outro, é todo mundo junto. A gente às vezes se anima pelo ânimo que o irmão está passando por gente. Então, irmãos, quando eu olho para isso daqui, eu entendo que a atitude de Moisés mostra que ele não renunciou quem queria ser motivo de adoração a Deus. Não, eu preciso disso para adorar a Deus. O meu objetivo é adorar a Deus. E para mim adorar a Deus, eu posso abrir mão disso. Para mim viver o propósito de Deus na minha vida, eu não posso abrir mão daquilo que Deus requer. Porque se nós abrirmos mão, as coisas vão dar, não fluem. E o inimigo, irmãos, acaba que nós destruímos, nós arrebentamos a dele. Alguém dos irmãos quer fazer uma pergunta, quer expor seu pensamento, irmãos? Quer fazer alguma colocação? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. O que é adorar? Deuteronômio 6, versículo 5, quem puder ver. Adorar é obedecer ao primeiro e principal mandamento. A minha adoração, nós falamos aqui uma sequência de terças-feiras sobre adoração, sobre louvor. O louvor que agrada a Deus, o que é louvor, o que é hino. E o que é louvor que agrada a Deus? E tudo se resume e se firma aqui em Deuteronômio 6, 5. Adorar é obedecer ao primeiro e principal mandamento, que está em Deuteronômio 6, 5, se alguém puder ler. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Amarás ao Senhor teu Deus de tudo o quê? De todo o teu coração. Algumas vezes de toda a tua alma. Essa é a verdadeira adoração que agrada a Deus. É o que o presbítero João citou aqui no início.
fazer aquilo que deveria ser o nosso objetivo, o nosso dever para cumprir, nós não conseguimos fazer porque nós não priorizamos. Nós só fazemos na nossa vida aquilo que é nossa prioridade. Tudo que você priorizar na sua vida é o que você vai conseguir fazer. Você consegue arrumar tempo para tudo, desde que você priorize aquilo. Se você pôr no seu coração que sábado você vai fazer tal coisa ou vai fazer uma viagem, você vai conseguir fazer essa viagem, porque você vai priorizar aquilo. Vai surgir mil motivos no sábado para você ir, mas se você priorizar, você vai se abrir de tudo para ir. As coisas de Deus é assim. A gente só consegue fazer quando a gente prioriza. Não é Deus, esse é o meu objetivo, é o meu primeiro lugar na minha vida, é isso, é o meu pensamento, é aquilo que eu quero. Você vai conseguir fazer, porque você está priorizando. Isso é amar a Deus de todo o teu coração. Mateus capítulo 22, versículo 36. Mateus 22. Vamos marcar com a cabine dele, vamos aqui. Abre, faz favor, lembra para mim. 22 de Mateus, versículo 36. A irmã Cleusa, Lucas 9, 23. Para nós concluir aqui de Deuteronômio 6, 5. Mateus 22, versículo 36, por favor. Qual é o grande mandamento da lei? 36? Mateus E o 7 responde também que você quer saber. 22. Amarás ao Senhor teu Deus todas as coisas. O 36, o 37. Repete novamente o 36, porque ele vai demonstrar um entendimento do porquê esse versículo. Qual é o grande mandamento da lei? Segura aí um pouquinho, não faz favor. Olha para os irmãos verem. Os fariseus ouvindo, irmãos, tudo que estava acontecendo ali, um deles vai tentar pegar Jesus. Aí ele faz essa pergunta para Jesus: qual é o grande mandamento da lei? O versículo 37, ele leu 37 agora. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. O que Jesus fez aqui? Jesus citou para ele, irmãos, o que estava escrito lá na lei, que é Deuteronômio 6:5. Jesus respondeu: é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento ou entendimento. O que é isso? Mas quando a gente para entender, estudar essa palavra, como que eu posso amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento? Essa é a adoração que agrada a Deus. Aí é o que eu falo. Às vezes nós deixamos por motivos banais as coisas de Deus, mas nós sabemos que isso não agrada a Deus. Nós estamos honrando a Deus no nosso entendimento. Não. Porque nós sabemos que é errado nós estamos fazendo. Nós sabemos que não é dessa forma, mas fazemos o contrário. Nós sabemos que para agradar a Deus eu preciso ter essa direção, mas nós queremos tomar essa, mesmo sabendo. Aí eu pergunto: indo contra o querer, a vontade de Deus, o propósito de Deus, contra a palavra de Deus, eu estou agradando
3. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, isso aqui é um versículo que não precisa explicar, bater em cima dele. Aí entra o que foi lido aqui, o irmão Marquinhos leu aqui, em Mateus, no 37. Amar a Deus com todo o teu entendimento. Quando eu coloco o meu entendimento nesse versículo, irmãos, eu já consigo entender o que Deus quer de mim. O que é o propósito de Deus na minha vida? Eu já vi muitos crentes falar, para que tanto na igreja? Só no domingo está bom demais. Ou tem muitos irmãos que vão na igreja uma vez no mês. Tem crente que aparece na igreja no dia da ceia. E aí tem aquela maior pressa do mundo de ir embora. Tem crente que eu já vi isso, irmãos, que a pessoa hoje não mais, hoje existem outros meios de você rever o que passou. Mas tinha crente, na época, quando era a época de vídeo cassete, na época eu pastoreava tinha irmãos que no final da novela ele ia para a igreja, mas programava o vídeo cassete para gravar a novela, o último capítulo da novela, não ia perder. Não perdi por nada. E quando era um compromisso muito grande, eu programava lá para gravar, para assistir depois. Aí eu pergunto, irmãos, aonde que fica Deus nisso aqui? Será que é uma adoração, um propósito que agrada a Deus? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É difícil isso, irmãos. A gente negar a si mesmo é difícil. Eu disse isso aqui domingo. São princípios. Princípios não se compram e não se vendem. E nós não entendemos, irmãos, o valor que tem esses princípios. Ninguém colocou uma arma na nossa cabeça, nos obrigou. Você vai ser obrigado a viver assim. E muitos não vivem isso. Agora imagina, volto a dizer, imagina se alguém te oferecesse 5 milhões de reais para você viver o princípio das coisas de Deus. Quem não iria se esforçar para isso, irmão? Fala, não, eu vou querer, eu quero 5 milhões para mim. Vai fazer uma diferença enorme no resto da minha vida, 5 milhões. Eu vou me esforçar para viver esse princípio, porque está me custando 5 milhões. Só que nós nunca paramos para pensar que 5 milhões é pouco. Dentro daquilo que nós receberemos naquele dia, o preço é muito maior. Que nós vamos receber por viver esses princípios da palavra. É por isso que vale a pena, irmãos, nós deixamos tudo para viver a vontade de Deus. É interessante, irmãos, que diz aqui a conclusão deste versículo: negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Não fala uma vez só. Não diz aí, toma aí a sua cruz uma semana, um mês e já está bom. Ou toma aí a sua cruz aí, paga uma promessa aí, vai de ouro fino, Aparecida do Norte, de a pé, carregando uma cruz nas tuas costas e já está bom. Não é isso.
me doando a Deus 5 minutos por dia de oração. Desde que esse 5 minutos é o máximo que eu tenho. Porque quando você fala sair um pouco forte, quando você fala da oração, não é por muito falar, mas é pela qualidade que você está dando a Deus. Vamos supor aí o presbítero João, ele tem tempo suficiente, ele tem 1 hora por dia para se louvar a Deus, dentro de tudo que ele tem 1 hora. Eu tenho 5 minutos, mas é o 5 minutos que é o máximo que eu tenho, e ele, o máximo que ele tem é 1 hora. Quem se doou mais a Deus? Nenhum dos dois. Os dois se doaram igual. Agora, eu estaria negligenciando se eu tivesse 1 hora e doasse a Deus 5 minutos. Eu estaria roubando de Deus, negligenciando a Deus 55 minutos. Agora, quando eu me dou por completo, meu Deus, não olha a quantidade, porque eu estou oferecendo a Deus uma qualidade do que Deus quer. O que Deus quer é que eu ofereça a Ele de corpo, alma e espírito. É que eu negue a mim mesmo. E todos os dias eu carrego a minha cruz. Por mais que esteja arrastando, por mais que eu estou indo carregando a cruz, andando um pouquinho, parando para descansar, mas estou indo. O outro está indo, está correndo e foi-se embora na correria. O galardão não é para o primeiro que chegar, é para os que chegarem. Não importa se eu vou chegar em primeiro lugar, se eu vou chegar no 100º lugar, é para todos quando chegarem ao final. E é isso que Deus quer de nós. Ele se agrada de quem vive com retidão, que abandona o pecado e adora com um coração sincero. Irmãos, isso daqui é o mínimo que nós temos a oferecer a Deus. Eu fico encabulado, irmãos, angustiado de ver se hoje eu estava conversando com o presbítero João, como que tem pessoas que estão dentro da igreja ou estavam dentro da igreja, pregavam, ensinavam, cantavam, que era uma maravilha, oravam, Deus fazia acontecer, Deus usava com os dons. De repente desviam e voltam às mesmas práticas que viviam atrás e não sente vergonha do povo de Deus. Eu fico imaginando, irmão, eu estava pensando no presbítero, eu fico encabulado, irmão, aonde que está a capacidade da pessoa que não se sente vergonha? Estava doendo bom, se fumava, voltou a fumar, voltou a beber, voltou às drogas, a bebida no meio do povo. Não tem vergonha. Eu não teria essa competência de desviar e ainda ficar à frente dos irmãos com a vida real. Eu me esconderia o máximo possível. Porque dá vergonha. É de sentir vergonha de passar perto de um cristão, de uma pessoa que conhece a gente está naquela vida moribunda. E as pessoas desviam com uma facilidade, com coisinhas banais. Afastam o caminho do Senhor. Não leva as coisas de Deus a sério. Parece que não abandonou o pecado, irmãos. Está dentro da igreja, mas o pecado está dentro do coração, com aquele desejo de vou fazer novamente. Vou voltar àquela velha prática, vou voltar a reviver o velho homem que está dentro de mim. Volta com maior facilidade. E às vezes está até dentro da igreja nessas práticas desonrosas que desagradam a Deus. E isso nós vemos, irmãos, uma facilidade e uma frequência muito grande, até nem nos obreiros do Senhor. Hoje mesmo eu estava vendo
um vídeo de um pastor da Assembleia de Deus lá do Pará, se não for de memória, pastor da Assembleia, o presidente do campo, o cara que fazia parte da convenção geral das Assembleias de Deus, caiu numa prática e foi pego aí com práticas, andou fazendo vídeos no celular, no lance da igreja lá, vídeos pornográficos lá, caiu na mídia, arrebentou, teve que pegar a igreja. E hoje eu fiquei imaginando aonde que está chegando a igreja. Fizeram um culto de despedida para o pastor. Ele teve que renunciar ao cargo, e fizeram um culto de despedida. Uma grande parte dos irmãos chorando pela saída do pastor, massageando o pecado do homem. Teve pessoas que deram até presente, levaram presentes para ele, massageando o pecado. Isso é uma prática, irmãos, que não dá para ser aceitável no meio do povo de Deus. E as pessoas hoje estão brincando, parece que não, eu fiz isso hoje, de manhã à tarde, eu levantamento com Deus novamente, Deus já perdoou e já me levantou. Não é assim. Que Deus levanta o caído, Deus levanta, que Deus fortalece, mas a pessoa tem que pagar o preço pela prática do erro com Deus. Não é assim que você pode, mamãe, errou, à tarde, já está uma vez, já é pastor, hoje é pregador, não, pera lá. Precisa reviver, tem quebrantamento, porque senão, irmãos, vai acontecendo isso, daí não relaxa no evangelho, a pessoa está destruída, mas não está querendo ter, peraí. Poxa, mas é tão fácil assim. O evangelho está entrando numa situação, irmãos, que a gente olha e fala, meu Deus, não existe mais disciplina, não existe, irmãos, mais nada que venha pela igreja que vá confrontar aquela vida pecaminosa que a pessoa está vivendo. Aí não tem como aceitar, porque a Bíblia dá a gente o direito da gente julgar a situação. A pessoa que não pode jogar, pode sim, a Bíblia manda. Eu tenho direito. É através dos frutos que eu conheço a árvore. Como que eu vou julgar que essa árvore é uma árvore boa se o fruto dela é ruim? Do que adianta ser uma árvore verdejante, cheia de folhas, galhos bonitos, mas o fruto é pobre? De nada adianta. A árvore pode ser arrebentada, não ter folhas, ter galhos quebrados, mas quando a pessoa vive a palavra de Deus, você vai lá mesmo que ela está feia, tem frutos bons, não tem bicho no fruto. É um fruto agradável ao paladar. A pessoa abre a boca, irmãos, e dá para sentir a glória de Deus na vida da pessoa. A pessoa não precisa falar bonito, mas quando a pessoa vem na frente aqui, a pessoa abre a boca e a gente sente que Deus está na vida da pessoa. As palavras parecem que vem direto do céu da pessoa e já vira para a igreja. É isso que eu gostoso, porque a pessoa vive a palavra, a pessoa vive o querer de Deus. Essa é a verdadeira adoração. Ele se agrada de quem vive em retidão, que abandona o pecado e adora com o coração sincero. O coração tem que estar voltado para as coisas de Deus. Porque se não tiver um coração sincero, Deus não se agrada, Deus não recebe. Tem muito louvor, irmãos, que não passa do tempo da igreja. Tem muita adoração, muita oração que Deus não recebe. Às vezes você está vendo a pessoa falar e Deus não está mandando nada. Porque não vive a palavra, não vive o querer de Deus. E o que Deus quer, irmãos, é intimidade. Para as coisas acontecer, a pessoa precisa viver uma intimidade com Deus. Não é de qualquer maneira, hoje você vê a pessoa no mundo, amanhã está dentro da igreja profetizando, curando e fazendo acontecer. Não, peraí, as coisas de Deus não é dessa forma. Primeiro foi preciso Elias consertar o altar para depois orar e pedir que Deus fazer acontecer. Elias não pegou o altar da forma que estava,
E volto a dizer, para servir como um exemplo, um pregador uma certa vez estava pregando numa praça pública e de repente seu vizinho passou e o vizinho conhecia bem quem era a vida dele. E ele pregando, ele convidou aquele vizinho dele para entregar sua vida para Jesus. O vizinho simplesmente falou: aquilo que você faz soa tão alto nos meus ouvidos que eu não consigo escutar o que você prega. Ou seja, de nada adianta. Palavras bonitas, palavras motivacionais, não adianta nada, porque o que faz a diferença é o Espírito de Deus. Hoje, se nós pegarmos, já não tem mais diferença. Quer ver? Quem é crente de pelo menos 15, 20 anos atrás, lembra bem, sabe bem disso. Você conhecia, você encontrava, principalmente no texto, encontrava no mercador, você falava assim: essa aí é crente, e você não é de Deus. Não é assim? A irmã Creuza é dessa época que você aprende, não é assim? Mas daí é crente, você é de Deus, a cara da Assembleia que essa mulher tem. Você encontrava uma pessoa na rua, você, por mais que você não conhecia, hoje está difícil, irmão. Se você não conhecer, você não fala que é crente, porque ele parece tudo igual. Não tem mais diferença, irmãos, aparentemente não tem mais. Não que seja pecado, mas essa introdução dos costumes que entraram dentro da igreja nos tirou essa diferença visivelmente que tinha os cristãos. Não tem mais. Não tem mais. Quer ver? O João está gravando ali, mas. Não está ao vivo, não. Olha para os irmãos verem. Antigamente, quando você via duas mulheres de mãos dadas na rua, o que você falava? Mãe e filha, não é? Hoje não dá para julgar isso, você não sabe se é mãe e filho, se é casado com namorado, se o que é por uma cruz. Você via dois homens de mão dada na rua, você falava, é pai e filho. Ou um é deficiente e o outro está guiando, está ajudando. Hoje não, virou uma cruz, você não sabe mais quem é quem. Porque está tudo igual. E esse mundanismo entrou dentro das igrejas. E hoje, irmãos, virou uma fé que ser crente é a coisa mais fácil que existe no mundo. Todo mundo hoje é crente. Esses dias passou no jornal, no Fantástico, o crescimento do evangelho no Brasil. Cresceu de forma estrondosa. Mas será que a grande maioria agrada a Deus? A gente vê tanta igreja lotada, irmãos, mas você olha, não dá para entender, irmãos, e aceitar que aquilo realmente acaba em servir a Deus. Porque servir a Deus não é você simplesmente pegar uma Bíblia na mão e sair para ir para a igreja. Mas a tua vida realmente é uma vida que agrada a Deus. É por isso que a palavra diz que naquele dia vai ter uma surpresa muito grande. Eu ouvi um pastor uma vez, estava conversando com o pastor, e ele disse assim: tem muito crente que quando chegar no céu, vai estranhar muito. E muito crente que quando for para o inferno vai imaginar que está dentro do céu. Porque vai chegar lá, vai ver muitos pastores lá. Vai falar, mas peraí, aqui é o céu, cheio de pastor aqui. E tem muita gente que quando chegar no céu vai primeiro no inferno, porque aquele lá não era para estar comum, aquele lá não tinha vida com Deus, mas tinha uma vida com Deus. É aquele que pegava a cruz e caminhava devagarzinho, mas estava lá, dando o seu melhor. Por mais que o seu melhor fosse pouco, mas ele estava dando tudo, aquele pouco que ele tinha dado tudo. Não era só. Então, irmãos, o que nós precisamos entender é isso, é fazer o que agrada a Deus. É abandonar a prática do erro. É viver o querer de Deus. É o que eu disse aqui um dia, parar diante do espelho e falar: Senhor, é assim que o Senhor me quer, tá bom, é dessa maneira, eu estou sendo, dando, Senhor, o meu melhor, mas o Senhor está agradando porque eu estou doando ao Senhor sendo o meu melhor. Porque na nossa oração nós só pedimos. Pode observar. Quando você estiver orando, observe.
é pedir. A gente agradece muito pouco. E desse muito pouco, irmãos, nós teremos aí, irmãos, um tempo ainda menor, quase que zero, de conversa com Deus. O que o Senhor requer de mim? O que eu preciso melhorar? Aonde eu estou falhando, Senhor? O que eu preciso fazer para realmente agradar o Senhor? É adoração, é viver fora do pecado, é abandonar a prática do pecado para viver o que agrada a Deus. Amém, irmãos? Alguém quer falar? Quer expor seu pensamento? Embora isso possa causar estranheza, os crentes fiéis são capazes de festejar em tempo de dificuldade. Embora isso possa causar estranheza, os crentes fiéis são capazes de festejar em tempos de dificuldade. Isso aqui é a coisa mais difícil do mundo. É por isso que o escritor diz aqui, ó, isso, por mais que isso possa causar estranheza, porque causa. Poxa, mas parece que não é verdade. Mas os crentes fiéis, são capazes de festejar em tempo de dificuldade. É aqui que você conhece quem realmente serve a Deus. Aí a gente vê, irmão, eu volto daqueles estudos sobre os hinos, a gente vê uma pessoa lá cantando, questiono agora, se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Aí no final fala, eu prefiro adorar, e vem uma notícia de um dá abaixo de mim no pé da cama, já é um tipo para questionar e xingar o outro na igreja. A luta velha já afasta da casa de Deus, não está dando mais, é melhor ficar. Não, mas peraí. É aí que você realmente conhece quem serve a Deus, porque aquele que serve a Deus está dentro da casa de Deus passando a provação, a maior dificuldade. Mas está dentro da casa do mundo, não abre mão da sua Deus. Não abre mão. Está firme, porque está fundamentado na palavra. Está fundamentado na palavra. Esse tipo de cristão, você olha e você fala, é um exemplo de vida. É um exemplo para a gente seguir. Porque, por mais que passe provação, por mais que passe luta, ele está conseguindo adorar no meio da provação. Está no deserto, está adorando. É o que diz aqui, embora isso possa causar estranheza, os crentes fiéis são capazes de festejar em tempo de dificuldade. O que é fiel festeja na dificuldade. O que é infiel foge, sai da presença de Deus. Os que conseguem adorar no deserto evidenciam sua fé em Deus e permanecem no propósito. O faraó do Egito foi astuto ao fazer uma proposta ardilosa e de servir ao Senhor somente fiquem as vossas ovelhas e as vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Na verdade, ele estava propondo aos hebreus que adorassem ao Deus de Israel, mas que deixassem os seus bens no Egito. Contrapondo a ideia de Faraó, Moisés não admitiu ser enganado. Ele sabia que aquela proposta levaria o povo a uma adoração parcial. A verdadeira adoração a Deus envolve todo o nosso ser e
Diante das 10 pragas, o monarca fez 4 propostas ao libertador de Israel. Na quarta e última, ele propôs que o povo partisse, mas deixasse seus bens no Egito. Moisés sabia que se o povo partisse sem os animais, a adoração a Deus no deserto seria afetada. Não teria como festejar ao Senhor. O que é o objetivo de Satanás? É tentar nos desviar da perfeita adoração. Tudo que o inimigo quer, irmãos, é nos afastar do propósito de Deus. E se nós não tomarmos cuidado, não entender aquilo que Deus requer de nós caímos nas armadilhas, nas ciladas do inimigo. E hoje nós vemos que, eu não sei o porquê, mas lembra quando estava aquela doença terrível aí da Covid, e foi proibido o povo de ir para a igreja? Irmãos, parece, eu não sei se é coisa mesmo, mas parece que é um temor no coração do povo, lembra? As igrejas tudo fechadas, tinha hora que dava até uma sensação de arrebatamento da igreja, né? Senhor, tem misericórdia, Jesus está mudando, né? Ai, Jesus. A gente queria voltar para a igreja, a vontade nossa é estar aqui todo dia, lembra? Aí ferveu esse negócio de live, todos os crentes nas lives da igreja, o pastor na sua casa, fazendo a live na casa dele, todos os irmãos, e aí mostrava o nome glorificando na live. Que circo! Que coisa gostosa! Eu imaginava a hora que voltar os cultos, a igreja vai chegar com plano. Deus vai fazer acontecer coisas que não abrem o povo. Quando abriu a igreja, eu não lembro dessa igreja, eu não estou contando as minhas. Parece que perdeu o temor. Parece que o povo só sente desejos pelas coisas de Deus debaixo de uma pressão muito grande para entrar o temor no coração do povo. Sendo que os nossos ouvidos deveriam estar abertos ao ouvir a voz do Espírito de Deus. Eu, às vezes, quando era criança, eu me lembro, às vezes eu fazia uma arte, uma coisa errada, e às vezes a minha mãe me falava, vou contar para o seu pai de tarde, eu já sabia, apanhei, e as coisas seriam grandes. Mano, dobrava o dedo do cantinho na escola, lá fazia mil promessas para Deus, ô Senhor, se o Senhor não deixar meu pai bater no meio, eu vou fazer isso, eu vou me enfermar. Aí, irmãos, às vezes dava certo, mas apanhava, no outro dia, não cumpria nada. Cumpria nada. A nossa vida é desse jeito, irmãos. A gente erramos, a gente falhamos no quesito servir a Deus. A gente falha. Quantos crentes por aí, irmãos, que só vivem a base de petição e oração? Vocês oram por mim lá, ajuda eu. Não, mas peraí, precisa ser dado um choque na pessoa, para a pessoa cair na realidade. Mas peraí, eu preciso entender que eu tenho que servir a Deus. Eu preciso ter um temor a Deus, eu preciso aprender a viver uma vida com Deus. Porque de nada vai adiantar você orar por mim se eu não me esforçar. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer aquilo que cabe a mim. A palavra oração ela vem formada de duas palavras diferentes, orar e ação. Às vezes o que precisamos não é orar, é ação, precisamos agir. Não adianta os irmãos ficar orando para mim, eu vou ficar naquela, vou dormir tranquilo, Deus está cuidando de mim, da minha família, eu tenho promessa, não vou morrer. Morre sim! Para cumprir as promessas de Deus na minha vida, eu preciso entender que eu preciso viver a vontade de Deus. É entregar o trabalho a Deus. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu tinha preparado umas coisas por fora aqui para passar para os irmãos, mas o tempo não
vai permitir isso. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Satanás tenta nos desviar da perfeita adoração. Diante das ardilosas propostas de Satanás, devemos ter o mesmo posicionamento de Moisés. Nenhuma única ficará no Egito. Satanás, modelado em Faraó, nos mudou suas estratégias em relação ao povo de Deus. Pelo contrário, ele continua a tentar o crente para que caia em tentação. Olha que coisa tremenda nesse aqui, irmãos. Satanás continua a tentar o crente para que caia em tentação. O inimigo recorre à infidelidade e propostas sedutoras. É aquilo que eu falei no início. Para nos desviar da verdadeira adoração. Então, como o inimigo vai tirar-nos da perfeita e verdadeira adoração a Deus? Recorrendo à nossa infidelidade, naquilo que ele sabe que é o ponto fraco do crente. O inimigo, irmãos, ele não vai agir na tua vida naquilo que ele sabe que ele não consegue. Às vezes o camarada está dentro da igreja por um tempo, aceitou, já vive hoje na vida com Deus, mas lá no ponto fraco dele é o homossexualismo. Aonde ele vai bater, ele não vai jogar bebida, ele não vai jogar pessoas com droga, Satanás vai mexer naquilo, vai bater naquilo, na verdade, ele naquilo. Se o ponto fraco da pessoa é a bebida, Satanás não vai jogar droga, ele vai bater na bebida. É estratégia do inimigo. E se o cristão não tomar cuidado, Deus vai cair. Pode ser um crente que for para 50 anos dentro da igreja, se não vigiar. Por isso que a gente precisa todos os dias, como foi dito, todos os dias, tomar cruz a cada dia, seguir Jesus. É como diz o hino do. Esqueci o nome do cantor lá, que fala: todos os dias o pecado me chama. Thales Alberto, isso. Todos os dias o pecado me chama. Não. Todos os dias nós levantamos pelo ninguém, o pecado está batendo na nossa porta. O salmista diz que até dormindo ele pecava perante Deus. É difícil. Todos os dias é uma renúncia para todos nós. Você tem que acordar de manhã já renunciar às coisas do mundo, os prazeres da vida. Porque a gente acorda de manhã já com um desejo de pecar. A gente levanta da cama já o desejo, já entra na nossa mente, parece que é afundado no nosso coração da gente pecar. Então a gente está renunciando. E é difícil isso. Não é fácil para ninguém. Não existe um super crente, um crente poderoso, que consegue, com as suas próprias forças, sua própria vontade, não pecar. Esses dias eu falei aqui, tenta passar o dia sem pecar para ver se você consegue. Você pode falar: hoje eu não vou pecar, você vai pecar. Nós pecamos, mas não vivemos na prática do pecado. Nós estamos renunciando a essa prática todos os dias. Porque se não renunciarmos, o diabo destrói, derruba. Satanás põe o crente lá na sarjeta. Ele arrebenta com o caráter do cristão. E tudo que Satanás quer, irmãos, é destruir o caráter do crente. É arrancar o cristão dos seus princípios. E nós temos que tomar cuidado com isso. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8. Quem tiver a Bíblia com nós?
anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha que coisa tremenda, irmãos, esse versículo. Eu falei dele no início. Vigiai. E o que mais? E orai. Vigiai. Sede sóbrios, Aí. Sede sóbrio. O que é ser sóbrio? Já raciocinou, irmãos, a profundidade desse versículo? Vigiai, orai, sede sóbrio. O que mais que fala? Por quê? vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós precisamos ser sóbrios, ser vigilantes, viver uma vida com Deus, procurar a perfeição, por mais que não vamos chegar, porque eu digo que nós chegarmos à perfeição, Deus nos tira desta terra, mas precisamos nos aproximar. Por mais que eu ache que eu esteja bem, eu preciso melhorar e vigiar, porque o diabo pode me derrubar. É por isso que Paulo diz que quem está em pé, cuide para que não caia. Eu preciso cuidar, eu preciso vigiar, eu preciso ser sóbrio, eu preciso ter um entendimento aberto daquilo que Deus quer para a minha vida e entender e nunca brincarmos com o poder da sagacidade de Satanás. Porque o bicho é sagaz. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, Satanás nos derruba. Ele nos destrói. Quer ver para eu concluir aqui, irmãos? Deixa eu mostrar algo para os irmãos aqui, ó. Apocalipse, capítulo 12, versículo. Apocalipse, capítulo 12. Versículo de número 3 e 4. Melhor, versículo 7. Começou o versículo 7. Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Irmãos, eu quero pegar o entendimento desta palavra. Por que aqui, em Apocalipse, a palavra vem tratar o diabo como um dragão? Quer ver? Na escola, lembra? Lá atrás, irmãos, a gente costuma desenhar um dragão. Eu não tenho mais essa história, lembra? Como que a gente desenhava um dragão? Lembra? Uma boca aberta, soltando fogo, duas asas, um rabo comprido e uns pés com as unhas grandes. Não era assim? Alguém já desenhou um dragão assim? Não era assim? Quando se fala de dragão, é esse desenho, é essa figura que vem na nossa mente. O que é um dragão? Para encerrar aqui. Só para os irmãos entenderem o poder do diabo, mas o que ele explica. Olha aqui. Pés de leão, que significa poder e força. Asas de águia, que significa agilidade, voo rápido. Cauda de serpente, que significa astúcia e sagacidade. Pedro cita um dos nomes descrito no arco-inimigo de Deus, livro em 1 Pedro 5,8, dizendo que ele brama como um leão.
acusador. E quem assim está, age a serviço do maligno. Então, irmãos, quando a Bíblia mostra que o diabo como um dragão, a palavra está demonstrando o poder e força que ele tem para o crente comunicar. Ele tem um poder de sagacidade muito grande. O bicho é sagaz e convence, faz acontecer, destrói pessoas. Quantos pastores, homens de Deus que estavam em pé hoje estão caindo, destruídos. Se olhava, mas como que esse homem caiu? Era uma bênção, era o nome de Deus, e hoje está destruído. Brincou. Então, irmãos, que isso sirva para nós e que nós ficamos com essa palavra de entender que Deus tem que ser o nosso principal objetivo na nossa adoração. Amém? Deus encerrou. Alguns irmãos querem fazer alguma colocação, expor seu pensamento? Se não tem, o presbítero João vai estar encerrando, passar para ele novamente. Terça que vem, o pastor está aqui.